Alternativa B. De acordo com a lei da segregação independente, ou segunda lei de Mendel, que a gente vai estudar ainda, viu, pessoal? A segunda lei de Mendel. Fatores para duas ou mais características segregam-se. É isso mesmo. No híbrido. Não. Eles se segregam na formação dos gametas. Ou seja, os alelos de genes diferentes se segregam ou segregam-se da mesma maneira. Olha só. Vamos pensar aí em duas características, certo? Uma planta Vamos pensar em característica humana, é melhor. Uma pessoa com polidactilia heterozigota. Então, vamos lá. Polidactilia. É que o P é tão difícil de fazer, o P minúsculo. Vou usar o V mesmo, tá? O Vzão e Vzinho. Uma pessoa polidáctila, então polidactilia dominante, com gene para normalidade e albina, casou-se com uma pessoa não polidáctila, ou seja, normal, e com pigmentação normal também. Não é albina. E ela não é nem portadora do gene para albinismo. Então, pessoal, nesse caso, é um polihibridismo, certo? Eu estou trabalhando com mais de um gene alelo. E aí, pela segunda lei de Mendel, o que ele concluiu? Que na ervilha, esses genes se separam tudo e formam novas combinações aleatoriamente. Então a gente teria a formação de quais tipos de gametas aqui? Vzão A e Vzão Azinho e Vzinho Azinho. Certo? São as duas possíveis combinações aqui. E aqui? Só um tipo de gameta, uma possível combinação. Então, aí nós fazemos o cruzamento. Então, nós vamos ter as chances da prole ser polidáctila e com pigmentação normal, ou não polidáctila, com mão normal e pé normal, sem o sexto dedo, e pigmentação normal. Certo? Só que assim, isso é um assunto posterior, a gente só está adiantando aqui um pouco. O que ele falou? Que eles se segregam no híbrido. Então, não. A segregação ocorre na formação do gameta. Tá bom? Vamos pegar um indivíduo heterozigoto para as duas características. Por exemplo, Vzão Vzinho, Azão Azinho. Então, ele é polidáctilo e de pigmentação normal. Supondo que esses genes seguem a segunda lei de Mendel, que é a da segregação independente das características, na formação dos gametas, segregação independente dos alelos, quer dizer, na formação dos gametas, quais seriam os possíveis gametas que esse indivíduo forma? É só a gente fazer todas as combinações possíveis. Vzão Azão, Vzão Azinho. Vzinho Azão, Vzinho Azinho. Certo? Então seriam esses 4 tipos de gametas que esse indivíduo aí pode formar. Tá bom? Então, por isso que essa alternativa está incorreta. Porque não é o que as características se segregam no híbrido.
Elas se segregam nos gametas. E segundo a lei de Mendel, é isso que eu mostrei para vocês. Porque o Mendel ele estudou várias características na ervilha. A gente viu uma delas, a cor da ervilha, mas ele estudou a rugosidade, o formato da vagem, etc. E estudou elas juntas também. Foi quando ele elaborou a sua segunda lei, que a gente vai ver depois, que é o polihibridismo, que a gente vê em relação, por exemplo, aos tipos sanguíneos humanos. Eles seguem essa ideia de segunda lei de Mendel. Tipo ABO e RH positivo ou negativo. Enfim. A C é a alternativa correta, a gente já comentou. D. Ao estudar 3 características simultaneamente, Mendel obteve uma distribuição dos tipos de fenótipos em F2 na proporção 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1. E concluiu que as leis que propôs eram válidas para até 2 características. Não. Na verdade, todas as características que ele estudou da ervilha se segregavam independentemente. Então, para ele ampliou a sua segunda lei para todas as características da ervilha, não só no máximo 2, não tinha máximo para ele não. Tanto que no livro de vocês tem uma tabelinha mostrando isso, esses experimentos de polihibridismo dele. Vai estar mais lá nas páginas seguintes. Depois eu coloco para vocês. Alright? Mas assim, hoje em dia, nós sabemos que existem características poligênicas. E existem genes no mesmo cromossomo. Esses são genes ligados. Então, eles não se segregam independentemente. Eles se segregam junto, porque eles estão no mesmo cromossomo. Mendel ignorava isso, né? Ele não conhecia essas estruturas, os cromossomos. Tá bom? Mas a gente vai debater tudo isso, pessoal. É só assim, para não ficar no ar essas... por que as outras são erradas?